Liguem para o Bruno Mota e abram uma escola do Gongada Drag. O roast da Bruna Braga veio aí e teve de tudo, menos piada. Esse é o episódio 8 da segunda temporada de Drag Race Brasil e a gente vai comentar. Oi Brasil, tudo bem com vocês? Eu estou aqui mais uma vez, lúdica completamente. Ai menina! E vamos comentar mais um episódio difícil na carreira da segunda temporada de Drag Race Brasil. Parece que tá ficando ruim, tá ficando pequeno pra essa gata que é a segunda temporada. E como eu já havia cantado a bola aqui, depois da saída de Desiree Beck, o programa seria outro. Mas eu não tava esperando que fosse esse. Eu tava esperando um programa um pouquinho melhor. É verdade. E começamos o episódio da semana nos despedindo de Adora Black. E quem não adora? Eu adoro. Mas vamos concordar que depois do que a gente viu essa semana, se ela não tivesse saído no episódio passado, ia sair nesse, sem dúvida nenhuma. Mas tô pensando eu aqui que de repente valeria a pena ter deixado a gata, viu? Porque eu vou mostrar pra vocês na hora da passarela o look que ela ia desfilar nesta semana se ela não tivesse sido eliminada. E meus amores, é impressionante. E a edição vai nos mostrar também que a Ruby Knox ficou bastante abalada com o bórum que ela recebeu na última semana e parece que eles estão construindo aí realmente uma jornada do herói para ela. Ela que começou grandona, foi meio que tropeçando pelo meio do caminho até que teve o seu momento de queda e finalização, para depois começar a vencer novamente, porque ela vai levantar a cabeça e derrubar tudo e todos, e eu acho que tem chances grandes de ela ser a Queen coroada no final dessa temporada, tá? Eu, inclusive, não consigo nem olhar pro resto do casting e imaginar outra pessoa que poderia ter a possibilidade de tomar esse lugar e representar esse lugar melhor do que ela. Como diria Ruby Knox, podem até derrubar o cão, mas ele não volta pro inferno, hein? Pelo visto, ele voltou, foi pro topo. Tá com pau, doido! E temos um momento icônico de Ruby Knox tirando um croquete de dentro da calcinha, mordendo, mastigando. Meu Deus, cadê as pigzonas aí do meu Brasil que devem estar amando esse momento e tentando fazer todo mundo engolir? É uma correria. O nosso chupa-cu... Tá on. E ela ainda resolve entregar mais um momento icônico, onde olha pra cara da Belk e fala assim: a senhora não é mais café com leite, hein? Vai ter que batalhar agora. E assim... eu não gostaria de ter ouvido isso se tivesse lá. Café com leite, meu amor. Café com leite. E chega a ser até um pouco injusto, né? Apesar de que ela teve sim uma passação de pano gigantesca no último episódio, mas por uma questão estratégica, a Belk tem se mostrado aí uma das queens mais completas e mais bem preparada pra toda essa temporada. Ela tem se mantido até que bastante consistente, mais do que a maioria, eu acho que até mais do que todas as outras que estão ainda no programa. Então assim, calma lá, também não é tão assim não. Um novo dia começa no Workroom e, pelo visto, não existe oração nesta terra que possa trazer um broche para Melina Blaine. Ela, que até agora não ganhou nada e só tem mais uma oportunidade. Pelo que eu tô vendo, ela vai embora sem nada mesmo. Meu Deus. Em seguida, entram no Workroom Dudu Bertolini e Bruna Braga, que vão ali falar sobre o desafio da semana. A Greg não aparece. Eu fico me perguntando se ela não apareceu porque é o roast da Bruna Braga, então, né, vamos botar ela lá pra ver se ela aparece um pouquinho também. A gente, afinal, tá pagando, né? Vamos ver se ela aparece, se ela entrega aí alguma coisa no trabalho. Ou se tem a ver com outro comentário que eu vi hoje da Greg Queen, que ela foi essa semana no Wanda, um milkshake chamado Wanda, o podcast. Se vocês não ouvem, ouçam, tá? Tá disponível aí no YouTube, na maioria das plataformas, né? As principais, Spotify, etc. E lá ela foi entrevistada junto com a Frimes e ela comentou que alguém jogou a fofoca lá, ela jogou algumas fofocas, né? Uma delas é de que alguém, um dos jurados, chegou do Brasil com uma doença ruim, doente,
e passou a doença pra todo mundo do casting. Tanto que é por isso que a Bel, que tava mal na semana passada, que ela ficou doente, é por isso que o Dudu Bertolini tava mal, é por isso que outras queens também ficaram doentes, inclusive a própria Greg. Então não sei se de repente ela não tá aí, porque essa era a semana em que ela tava meio doentinha, então deram uma economizada na gata pra ela poder se recuperar. Mas enfim, quem será que foi, hein? Eu tenho os meus palpites, mas comentem aí quem vocês acham que é a convidada que levou aí uma doença para o Drag Race Brasil. Tá repreendido no nome de Jesus, Satanás do diabo. Perturbação maligna. A pessoa vem no programa da pessoa, a pessoa tosse. A parte mais engraçada deste episódio, que parece ter virado inclusive uma tradição do programa, né? Que é esse momento em que vem alguém pra dar dicas pras queens sobre o que elas têm que fazer no desafio. Meio que todos os episódios isso tá acontecendo, desde o episódio 5 pelo menos. Eu não me lembro agora se aconteceu antes, mas no 5 aconteceu. Aí agora no último 7 aconteceu, no 8 tá acontecendo. Parece que eles estão ou desesperados pra preencher o tempo de tela de algum jeito, porque senão o episódio não rende de forma nenhuma, ou então que eles estão querendo criar aí uma escolinha para drag queens, onde eles colocam as gatas sentadas e dão dicas e dicas e dicas, certo? Errado, não deram dica nenhuma, na verdade eles ficam entrevistando as queens, né, pra ver se elas contam alguma coisa, a gente sabe um pouco mais da história delas, é até que legal, não tô odiando isso não, tô achando bacana, mas o mais engraçado foi o fato de que assim, tava o Dudu Bertolini junto com a Bruna Braga que deveria estar comandando esse momento, mas assim, gente, eu acho uma pena de verdade, é tão ruim ver isso acontecer, porque eu sinto que a Bruna é uma pessoa legal, de verdade, sabe? Ela parece ser super bacana mesmo, mas eu não sei, gente, parece que ela tem um carisma negativo, não tem como, pelo menos diante das câmeras, a coisa não funciona pra ela. E o Dudu meio que toma a frente de tudo ali, e ele que sai falando, ele que sai apresentando, e é o roast da Bruna Braga, a Bruna Braga tá lá e é o Dudu que tá falando. Olha, então agora a gente vai fazer isso, então agora a gente vai sentar no sofá, tá? Pra gente ouvir a Bruna. Então agora a Bruna vai começar a falar, então agora vocês vão começar a dizer. E aí, gostaram das dicas da Bruna? Que dicas? Não vimos nenhuma, teve dica? Se teve, não deve ter sido boa, porque a produção cortou, né? A única dica que teve lá é a mesma que eu dou pros meus alunos nas aulas de teatro. Se der tudo errado, improvisa, porque ninguém sabe o que você preparou, só você mesmo. Até aí, eu podia ser jurada também, é só me levar lá que isso aí eu sei dizer. Mas, realmente, é triste ver que ela não emplaca de jeito nenhum. Eu gostaria muito de ver a gata se dando bem. O Dudu se esforça, inclusive, pra tentar mostrar, né? Tipo, porque é a jurada, porque é importante, porque é respeitada, porque é amada. E eu acredito que seja mesmo, principalmente dentro do programa, pra quem tá lá, mas não vende pra nós, não vende. Ainda mais esse desespero dele de tomar a frente pra não ficar ruim, deixa pior nesse sentido, sabe? Mas enfim, é isso, né? E o Dudu Bertolini avisa as queens que são elas que vão decidir a ordem do roast, algo que costuma ser bastante importante, principalmente nas temporadas originais de Drag Race, até porque a primeira e a última posição costumam ser bem relevantes, né? Elas são posições de destaque, elas abrem, encerram o show, podem ser muito boas ou podem ser um desastre. E aí a produção fez isso imaginando que elas iam sair no tapa, que elas iam sair no murro, e como foi que elas resolveram? Sorteando. Botaram meia dúzia de papelzinho e colocaram ali. Chata paca. Gente, não tem nada mais brasileiro do que isso. E eu não tô falando brasileiro no sentido de menosprezar, não. É no sentido de cultura mesmo. Ai, não sabe como decidir? Então ninguém vai decidir nada. Aqui a gente joga pro alto, a carta que pegar. É isso. Eu concordo com um comentário que eu vi no Tinar de alguém que falou assim, gente, a produção não devia ter permitido isso. Tinha que ter feito elas brigarem pela posição que elas queriam. E eu concordo, teria sido muito mais interessante, mas fizeram assim, vimos a Rubinox calva. E foi isso. Decidiram, se prepararam lá. Bonner, o bagulho é com você. As meninas vão se preparar no workroom para fazerem o roast da Bruna Braga e começam a se maquiar. E aí a entrevistadora, que provavelmente é uma infiltrada da produção, Melina Bley, vai lá e pergunta, e aí meninas, pra vocês, hein, que estão aqui no meu programa agora, como que é essa coisa do humor, da comédia? Como que vocês lidam com a comédia na vida de vocês? Porque passamos por coisas tão difíceis, não é? Uma pergunta assim tão preparada, a forma que ela deu foi tão de que tava roteirizado, sabe? Mas enfim, a conversa foi até que bacana. Elas comentam um pouco sobre como que nós, pessoas LGBT, transformamos grande parte da dor que às vezes a gente tem que passar pelo meio da vida em humor, e eu sei exatamente como é isso.
faço isso talvez até hoje de alguma forma, só que acabei evoluindo essa maneira de compreender toda essa questão e isso se transformou na minha expressão de arte. Não é mais por dor, é porque eu dominei tudo isso dentro de mim e agora quem manda na bagaça sou eu. Agora eu faço rir porque eu quero, não porque eu preciso. Mas é um lugar em que muitos de nós estamos, né? Principalmente quando a gente vai falar até desse estereótipo que existe sobre o LGBT ser engraçado, né? Ele tem que ser o palhaço, ele tem que ser o humorístico de qualquer espaço em que ele esteja inserido para que ele não seja o agredido, o ferido. É a única forma dele ser respeitado em muitos lugares até hoje, tá? E foi legal ela trazer isso, trouxe um pouco da experiência dela, trouxe alguns comentários sobre a infância, né, sobre ela ter sofrido bastante bullying, ainda mais sendo uma pessoa LGBT, então isso é um problema. Mas a pergunta que fica na minha cabeça é: por que Ruby Knox está segurando uma camisinha com água e passando essa camisinha no rosto de Melody Queen, enquanto a Melina Bley tá falando algo seríssimo? Importantíssimo. E ela tá esfregando a camisinha na cara da Melody. Eu acredito que seja pra desinchar. Dá pra ver que a Melody tá com olheiras assim consideráveis. Mas, meu Deus, por que uma camisinha? Da onde tiraram essa camisinha? Elas estão usando camisinhas? A nossa chupa tá pegando a Melody Queen? Ela não está? O que tá acontecendo? Pelo amor de Deus, eu tenho tantas perguntas. E vamos para o palco principal. Antes do início do roast, temos aí os nossos juízes, né? Temos Mortícia Addams, que está maravilhosa. E eu vou ser obrigada a ceder, porque se tem uma coisa que eu tô aprendendo nessa segunda temporada do Drag Race Brasil é que, em alguns casos muito específicos, um vestido sereia pode ser bonito. É o caso desse vestido da Greg Queen, que tá maravilhoso. Infelizmente, ele não tá permitindo que a gata possa caminhar. Ela teve uma dificuldade aí pra andar. O catwalk dela na passarela ficou feio. A produção podia ter cortado, podia ter mostrado de um outro ângulo, feito a maluca, não sei. Mas quiseram derrubar a Queen aí que eu vi. Mas ela tá maravilhosa. Que look sensacional. Amo essa ideia dos spikes, amo a ombreira, amo o cabelo, amo a make, amo os brincos, amo as unhas. Ela veio para entregar absolutamente tudo. Temos a Dudu Bertolini, que tá com esse vestido também maravilhoso, pelo segundo episódio seguido, terceiro, acho. Ela tá entregando algo assim que eu amo demais, o que é raro, no caso do Dudu Bertolini. Então tô muito feliz que ela tá me entregando. Ela não tem que me entregar nada, né? Mas eu fico feliz de vê-la entregando algo que eu gosto, porque eu já gosto dela, então faz eu gostar um pouco mais dela. E isso é incrível, amo esse vestido, detesto a cor da peruca. Amo toda a peruca, mas a cor, putz, esse amarelo ovo, nossa, pra mim não cai bem não. Mas eu sei que o Dudu tem umas referências de cor, assim, bem diferentes das minhas, pelo que eu já percebi em tudo que ele propõe. Temos a Bruna Braga, que, cara, eu acho que ela tá bonitinha. Eu gostei, ela tá parecendo uma fadinha, não tá? Parecendo a Sininho, assim, no meio da floresta, com outros seres mágicos, né? Só acho que a roupa tem babado demais, principalmente na parte de cima, com uma pessoa pequena, baixinha, acaba ficando too much. A hora que ela senta lá na bancada, não dá nem pra ver, mas olhando de corpo inteiro assim, não é o melhor recorte pra alguém que não tem muita altura. Ela tinha que dividir melhor esses babados pra ficar melhor no corpo. Ainda mais imaginando que depois eles julgam as queens pelos looks, né? Então eles deveriam entregar algo que fosse de acordo com aquilo que eles vão julgar depois. E aí temos Keiona, que é vencedora do Drag Race França 2, maravilhosa, ela que tem raízes brasileiras, fala com uma certa dificuldade o português, mas parece que entende bem, né? Ela tem aí uma descendência nesse sentido. Maravilhosa, perfeita, mas assim, não fedeu nem cheirou, porque se ela apareceu na câmera 3 vezes, fez 2 comentários, que parte deles talvez a gente nem tenha entendido muito bem direito, porque o português estava com um sotaque bem carregado, foi muito. Ela é maravilhosa, não vai deixar de ser por causa disso, mas assim, podia ter entregado um pouco mais nas análises, né? Ou até entregou e cortaram. A roupa é simples, acho que pra uma vencedora de uma franquia, ela devia ter vindo numa vibe assim meio Envy Peru, sabe? Uma coisa bem gigantona mesmo. Se der, bem. Se não der, então não tem problema.
Não vou estar adulando um homem, não. E antes de começar o roast, a Greg Queen vai lá e faz algumas piadas, algumas brincadeirinhas com as meninas, zoa a Melina Blay, falando que ela não tem broche, né? A Greg, que inclusive é a vencedora do roast, tá? Ela que é engraçadíssima. Quem ganhou esse episódio foi a Greg. Até porque desde o primeiro episódio nessa temporada, que parece que ela tá mais confortável, se sentindo bem pra falar, pra fazer, pra acontecer, ela tá entregando absolutamente tudo. Ela é muito bem-humorada e os improvisos dela são maravilhosos. Mas assim, descaracterizou total o momento do roast, quebrou pra nós, a audiência em casa, a expectativa, quebrou a seriedade do que tava acontecendo, quebrou o momento de início concreto do show que as meninas iam fazer. Foi péssimo, 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 péssimo. O fato delas terem feito isso lá, tanto faz. O fato disso ter aparecido pra nós é que estragou tudo. Acho que quiseram colocar a Greg muito como a engraçadona, porque é um episódio de roast, então tinha que ter pelo menos alguma piada, e já que as queens não fizeram nenhuma, pelo menos a Greg entregou algumas. Eles tentaram colocar isso no meio da edição, mas assim, nossa, acabou com o começo do desafio. Acabou, assim, na hora que eu vi eu falei, putz, isso vai ser uma furada, olha que ruim, que feio. A queen que faz a abertura do roast é a Melina Blay. Ela que tava com uma roupa que eu amei, era sensacional, que look lindo, cara, que coisa incrível, e ponto final. Foi o que ela entregou, look, porque piada não veio nenhuma. Ela até começou tentando dar uma engatada, conseguiu tirar meia dúzia de risada meio amarela dos jurados e tal, mas realmente não tinha piada. E aí aqui também eu dou um crédito, assim, mais ou menos pras queens, no sentido de que, realmente, gente, trabalhar com humor é muito difícil, até pra quem já trabalha com humor. Subir e fazer um show desse, assim, do meio do nada, em cima da hora, é muito difícil. Imagina pra elas que estavam todas dizendo durante o episódio inteiro que não é esse o tipo de humor que elas fazem, que não é a pegada, né? Até mesmo a Poseidon, que trabalha mais com humor, falou, não, mas não é isso que eu faço. Eu subo no palco, faço uma graça lá, é diferente. Você estruturar um texto que vem de uma habilidade mais teatral sua, uma construção, um tempo de experiência no humor, na comédia, é bem mais difícil. E aí deu pra ver que nenhuma delas tinha esse background muito forte. A Melina, então, infelizmente, flopou totalmente, né? No final tava sem graça nenhuma, tava nervosa, tava constrangedor. Ela tenta tirar a graça de algum lugar, mas realmente não tem como. Piada, gente, é técnica. E assim, 20 anos de teatro. Posso não ser engraçada pra vocês, mas a parte técnica de como se constrói uma piada eu conheço. E deu pra ver que elas não tinham técnica nenhuma. Não havia nenhuma possibilidade ali de elas se saírem bem, porque elas se jogaram no improviso, o que é a coisa mais inteligente que elas podiam fazer, porque é no meio disso que de repente vem a surpresa, que é o que faz a gente dar risada e pudesse entregar alguma coisa, mas assim, foi só constrangimento, ela não me tirou uma risada. A segunda a se apresentar foi a Melody Queen, e eu não entendo até agora qual é esse hype que estão dando dentro do programa pra ela com essa personagem da Carol Conká. Eu queria entender quem foi que falou pra Melody Queen que isso é legal, e que isso parece com a Carol Conká, e que isso é divertido e engraçado. Pelo que eu percebi, aqui do lado de fora, nas redes sociais, eu não sei se são os fãs da Melody, que estão forçando um pouco a barra, ou se realmente as pessoas gostaram e eu é que não gostei, e aí é problema meu, eu que vai lidar com a minha frustração de não ter gostado dessa personagem e dessa apresentação. Eu vi bastante gente comentando que assim, não, ela foi bem sim, ela foi a segunda melhor, ela foi melhor que a Belk, ela foi igual a Belk. Eu não achei, eu achei péssimo, gente. Péssimo. E aí, mais uma vez, eu vou falar de um lugar de conhecimento técnico mesmo. Não tô falando de achismo de internet, de gente que nunca subiu num palco, não. 20 anos de teatro aqui. Não tinha ritmo nenhum no que ela tava fazendo. Nenhum. Tava sem graça, tava arrastado. Ela teve algo positivo que eu vi comentarem e eu achei isso verdadeiro, que ela tentou estruturar tudo que ela estava fazendo. Sim, isso é verdade, ela tentou estruturar e deu pra ver que ela estava tentando seguir ali uma estrutura pré-programada, ensaiada, o que é bem bacana de ver. Mas essa personagem é ruim, o jeito de falar é ruim, as entregas foram ruins, não teve piada, e eu não tô falando isso pra pegar no pé dela, ou pra falar mal dela, ou pra falar mal de qualquer uma delas. Tô analisando o programa aqui, é só o programa, sobre o programa que eu tô falando. Dentro das condições que o programa ofereceu, não foi uma boa apresentação também. A da Melina foi pior? Foi pior. A da Melody foi boa? Não. Em comparação à da Melina, ela foi muito boa? Também não. Pelo menos é o que estão dizendo na internet, e eu discordo totalmente. Esse negócio de boa noite, cara, além de ser uma piada batida, pelo menos pra mim, que já ouvi isso tanto em alguns espetáculos que eu fiz, e que já não tinha graça naquela época, agora tem menos, né, só porque a Carol Conká é do Sul, não vejo personagem nenhum aí.
tá? Acho que se ela tivesse sido dela mesma, ela teria feito um trabalho muito melhor. E como em todos os desafios de Drag Race, a pessoa que é a mais cotada pra ir bem no desafio vai super mal. Nessa temporada, principalmente essa brasileira, isso tem se tornado, assim, absurdo de verdade. Acho que a única pessoa que conseguiu fugir dessa maldição foi a Dora Black, mas esperava-se muito da Poseidon, ela que tem já esse trabalho com humor, que é engraçada. Eu gosto das coisas que ela faz e acho ela divertida sim, mas ela flopou muito, foi muito sem graça. Assim como as outras, sem ritmo, não conseguiu criar punchline pra poder fazer uma piada estruturada. A questão da piada é que, assim, pra gente construir piada, ela precisa surpreender. O que faz a gente dar risada é você ouvir algo que é absurdo pro contexto que você tá acompanhando. Então, tem que ser um corte seco, um corte rápido, não dá pra ficar... Então, assim, improvisar a piada também é mais difícil do que... Na verdade, eu nem sei o que é mais difícil, porque é muito difícil fazer piada. Em qualquer contexto, fazer drama é muito mais fácil do que fazer humor. Porque o humor, ainda mais quando você não tá treinado, você não tem tempo pra se preparar, ou você não estudou aquilo, você não tem, sei lá, um background. Você construir humor é bastante difícil. Tem gente que é muito engraçada no natural, né? A Poseidon é uma delas, a Melina. A Ruby Knox é um absurdo, ela abre a boca, eu quero rir. Só que fazer isso no improviso, do natural, da vida, do dia a dia, é absolutamente diferente do que você estar ali para fazer alguém rir. Quando você faz, né, só joga, é muito tranquilo. Quando você quer fazer as pessoas rirem, aí é que você precisa ter técnica, aí é que você precisa ter conhecimento, treino, porque senão realmente não vem aí. E foi o caso da Poseidon, não que ela não tenha técnica ou treino, mas ela não conseguiu entregar porque estava nervosa, sabia que estava sendo muito cobrada. É uma pena porque eu adoro ela, mas eu acho que foi o pior desenvolvimento da noite. O que mostra, inclusive, que assim... Algumas coisas na narrativa do programa ficaram muito forçadas, né? O programa já tava ruim, o episódio. Elas estavam se saindo mal. A estrutura desde o início já não tava ajudando. Edição, os acontecimentos, nada tava colaborando pra gente chegar e subir, sabe? E levar pra cima o episódio. Aí vem a Greg e começa a rachar o bico de coisas absolutamente sem graça. Não sei se é algo da edição que cortou o que era piada de verdade, igual eles fizeram no Snatch Game, e aí a Greg riu de coisas que foram realmente engraçadas, e aí botaram ela rindo de coisas que não tinha absolutamente graça nenhuma, mas, nossa, só piorou. O clima foi pesando assim, ó, tava ficando denso, sabe, dava pra cortar com uma faca, horrível. A quarta apresentação, então, é da Bel, que fez uma boa apresentação, ainda mais se a gente for comparar com as meninas que vieram antes. Ela conseguiu ali ter alguns momentos engraçados, divertidinhos. Uma coisa que me incomodou muito tecnicamente falando da apresentação da Bel, que é que ela não conseguia ficar no púlpito de jeito nenhum. Tudo bem que ela tava microfonada, então a voz dela saía em qualquer lugar que ela tivesse do palco, mas isso ficou demais, ficou too much. Me incomodou muito, assim. O púlpito existe por um motivo, é pra você se apresentar dele, faz sentido que ele esteja ali. Você dá uma saidinha, fazer alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, tudo bem. Mas ela praticamente não conseguiu parar lá, provavelmente estava ansiosa, nervosa, mas anda pra tudo quanto é lado, vai até as meninas, vem pra frente, volta pra trás, vai pro outro lado, dá a volta, não para no púlpito. E assim, se ela tivesse fazendo algo muito, muito, muito físico, no sentido de que, poxa, isso faria total diferença pra apresentação dela, e tem elementos ali incríveis, eu acho que até vale. Mas não foi o caso, foi só ela andando nervosa, porque não conseguia parar, porque tava ansiosa demais. Mas teve uma boa apresentação. Acho que ela foi sim a segunda melhor da noite. Algumas pessoas estavam dizendo que ela venceu. Eu não acho que seja o caso, mas acho que ela foi sim a segunda melhor da noite. Acho que as decisões do episódio dessa semana foram bem justas no geral. A última apresentação é de Ruby Knox, que eu acho que tem a melhor apresentação da noite. Ela encerra bem, ela encerra pra cima, ela consegue trazer alguns elementos que são legais, que são corriqueiros na comédia, e principalmente em stand-up. Eu até tava brincando aqui em casa, junto com meu marido, quando a gente tava assistindo, porque ela fez algo que eu costumo fazer nos meus shows. Não sei se foi por isso que eu gostei, eu na verdade fiquei falando assim, copiona, mas eu também sou uma copiona, é algo que é da tradição da comédia, do teatro, essa história de eu vou sair, quando eu voltar eu quero ver todo mundo me aplaudindo, hein? Ela fez isso, eu já faço isso há um tempão e funciona, gente. Quando a gente quer levantar uma plateia, funciona. E isso, ela mostra o que com isso? Técnica, mostra experiência. Porque aí quando você chega numa plateia, aquela plateia tá dura, e você fala, não vou aceitar uma plateia dura não. Eu vou voltar e eu quero todo mundo falando comigo de novo. Você desarma a galera. Se eu encontrar, eu vou até botar eu tenho um vídeo de uma das apresentações que eu fiz assim, gente, muitos anos atrás, tá?
A maquiagem tava assim, meio diferente, meio complicada, mas usando o mesmo recurso, é um recurso teatral, um recurso cênico muito bem usado, e ela foi a única que conseguiu me tirar uma risada sincera, honesta. Eu ri de verdade da Ruby Knox. Não de tudo, não foi tudo incrível, ela também teve problema com ritmo, ela também se engasgou ali umas horas, também falou algumas coisas que não funcionavam, o texto dela tava longo demais, então ela demorava muito pra chegar na piada, mas pelo menos ela chegava na piada. As outras só demoraram, não chegaram na piada. Então, assim, em comparação, eu acho que ela conseguiu fazer ali o melhor trabalho técnico. Ela tem a sorte de já ser bastante engraçada, de já entregar ali bastante no humor, mas eu acredito que ela também trouxe técnica, também trouxe experiência de palco, e achei super justa a vitória dela. Vamos dar uma olhada então agora na passarela, porque pra mim as colocações foram essas, né? Acho que a Ruby Knox foi a primeira mesmo, depois a Belk, depois a Melody Queen, depois a Melina Blay e por último a Poseidon. Essa é a colocação pra mim, como eu acredito que tenha ficado também no episódio, né? De maneira geral. Vamos ver aí como que foram os looks, porque foi uma passarela bem boa. A passarela da noite teve o tema Coração de Vidro, que foi um tema que eu adorei. Eu achei que é um tema que dava pra explorar, e eu acho que algumas delas conseguiram explorar isso de um jeito assim muito bom. Melody Queen é uma delas. Eu amei a constituição desse look dela. Ela disse que fez de acetato junto com algumas pedrarias, alguns cristais. Isso tá lindo demais, ainda mais na luz do palco, que é maravilhosa. A iluminação do Drag Race Brasil é incrível. Eu amo esse palco, eu acho ele lindo, e acho a iluminação dele assim extraordinária. Essa coroa que ela coloca, ela vira quase que uma rainha do gelo, né, talvez. É tudo meio como é que é o nome, gente? Holográfico. Lembra um pouco do Furtacor. É tão bonito e brilha tanto nessa luz. E acredito que a forma que ela conseguiu dar também é muito boa. Me lembra até um pouco a armadura. Eu que sou uma grande fã de Cavaleiros do Zodíaco, vejo aí um cavaleiro nela. A Melody tava assim maravilhosa nesse look. Ela realmente entregou tudo nessa passarela. E na sequência nós temos a Ruby Knox, que acredito que tenha tido mais uma vez uma interpretação um pouco diferente das outras meninas na hora da passarela. Eu achei o look muito bonito, e acho que ela foi bem literal, quando ela usou aí o tema coração de vidro, trazendo um coração de cristais, como se fosse o próprio coração de vidro, e um look ali mais transparente, lembrando um pouco também o próprio material desse coração, a pedraria caindo do cabelo. Ela estava linda, maravilhosa. Que make, que peruca, o coração de vidro em si era muito bonito. O vestido de organza peca um pouco, longe de ser o melhor da noite, né? Acho que ela podia ter vindo com algo mais bem construído. Ficou frágil, ficou fraco. Serve ao propósito dela e à estética da Ruby, porque ela é mais peladona, ela mostra corpo, ela entrega tudo, mas não foi o melhor look da noite, não. Que bom que ela teve uma boa performance, porque fosse só look, ela não teria ficado aí numa boa posição, não. E depois nós temos a Poseidon, que vem com um look que meio que a gente já viu na passarela. Ela já usou algo parecido. Até me lembra um pouquinho o look que ela fez no Ball. Então eu acho que ela podia ter entregado algo um pouco diferente. Tudo bem que assim, né, ela trouxe de casa, não tinha o que fazer. Depois que ela já tinha feito do Ball, trazer esse daí que tava na casa dela e ela trouxe pronto, não tinha muito como mudar. Mas realmente tinha alguns erros no look, né? Ela disse que ela não fez o look pensando no padding, então que ele tava muito apertado, que ela não conseguia andar. Dava pra ver que ela não conseguia andar, ela tava numa vibe Greg Queen nessa semana. E as proporções também não estavam corretas, né? Por exemplo, essa calcinha que ela fez ficou muito pra baixo. Ela tinha que estar mais em cima, mais próxima da cintura, não tanto no quadril. Deixou ela com uma anca larga, mas uma anca larga feia. E acredito que a forma como a pedraria foi colocada também não contribuiu em nada no shape. Tava cheio demais nos lugares errados, e parece que faltou um pouco completar esse look até o final, na parte dos pés. De repente ela podia estar com uma sandália que fosse também prateada, com esse mesmo vidro, entre aspas, né, pra dar uma escondida ali. E aí, como ela não tava com essa sandália, a ilusão meio que se perde um pouco, porque a segunda pele que ela tá usando acaba ali nas mãos, acaba ali nos pés, e aí muda a cor. Ela podia estar com uma luva também. Faltou bastante, assim. Eu também não gostei muito do look da Poseidon, não foi uma noite boa pra ela.
Temos então o look da Melina Blake, que é sem dúvida o melhor look da noite. Meu Deus, que coisa linda, que sensacional. É uma pena que ela não conseguia andar com essa plataforma gigantesca que ela estava usando. Ela era mais uma... Essa foi a passarela em que ninguém conseguia andar. Greg não conseguia andar, Poseidon não conseguia andar e Melina Blake estava toda travada, também não conseguia andar. Mas os formatos dessa roupa são sensacionais. Eu amo muito, eu gosto como ela manteve a estética que ela usa em praticamente todos os looks, de um jeito que dessa vez pra mim funcionou. Que é essa forma dela de colocar muita coisa em cima e ficar com a perna vazia. A perna dela nunca tem nada. Mas eu gosto muito desses cristais subindo pelas pernas dela, até quase os joelhos ali, o que já muda um pouco essa impressão de que tá tão vazio embaixo. Acho que o fato de ela ter feito assimétrico, ter deixado só um lado aqui da saia, só um lado do ombro, também deu um ganho grande, porque aí não ficou tão desequilibrado o look, né? Porque ele fica um pouco mais vazio de um lado, um pouco mais vazio do outro, então ela não tava tão cheia de coisa, tão, né, muita informação em cima e nada embaixo. O cetro, pra não cair, foi genial, né? Porque assim, além de complementar o look, pelo menos ela não tombou na passarela, porque deu pra ver que era pra isso que ele existia, que ela já sabia que não ia conseguir andar com esse negócio. Amei as unhas, amei os braceletes, ela assim como a Melody Queen tá me lembrando um Cavaleiro do Zodíaco, Cavaleiro de Cristal. Tá linda, essa coroa também de cristais gigantescos até o alto, ela gosta, né, de uns headpieces bem grandes. Isso tá lindo. E a cor? Meu Deus, e a cor? Esses tons que variam aí entre o azul, o rosa e o roxo e as transparências, né? Isso tá, assim, divino. A Melina Blake tem um dos melhores packs de looks da temporada. É muito bom o que ela apresenta. Pena que realmente não tinha como salvar depois do roast que ela fez. E por fim nós temos a Bel, que ela vem com um look que tinha tudo pra ser muito bom, mas alguns erros deram uma matada assim no look dela. Quais são os erros que eu acho que mataram o look dela? Porque assim, ó, eu acho que a parte, né, do busto tá muito boa. Eu gosto muito do headpiece, eu gosto muito da peruca, gosto muito da make, gosto muito dos braços. Pra mim, os dois grandes erros dela foram da cintura pra baixo, né? Primeiro porque a forma como ela escolheu construir esse look deu uma silhueta muito estranha que impedia ela de fazer o quê? Caminhar. Olha que passarela que ninguém anda, pelo amor de Deus. Alguém bota esse povo pra frente, que ninguém consegue andar. Travava demais o movimento dela, fora que esteticamente não tava bonito. Eu acho que se ela tivesse feito essa parte mais gordinha da saia na cintura e deixado grandônio, e aí depois ela fosse afinando, né? Nossa, ela teria tido um dos melhores looks, fora a parte do sapato, né? Que foi um sapato, como ela mesma disse, emprestado, que ela foi garimpando e foi o que sobrou, ela meteu no pé e vamos embora, que Deus me ajude a vender esse look. E era um sapato realmente muito feio, mas assim, eu me compadeço totalmente. Assim como já falei da Melody, agora eu tô falando dela que pegou o sapato emprestado. Eu não teria a menor possibilidade de ir pra qualquer competição dessa sem pegar um sapato emprestado, porque também não tem o que fazer, gente. Imagina quantos looks elas tiveram que preparar. E a última vez disseram que eles deram 10 mil reais pra isso na primeira temporada. Não sei se elas receberam o mesmo valor. Capaz de não terem nem recebido nada, né? Porque não tinha patrocínio essa temporada, foi a UOL que fez. Mas com certeza mais do que isso elas não receberam. E aí você tem que tirar do bolso e, né, da onde que a gente tira, gente? Pelo amor de Deus, da onde que as drag queens do Brasil são riquíssimas nesse nível? Adoraríamos, mas não é o caso, né? Tirando a Glória e a Pablo e a Greg, a gente vai ter que pegar sapato emprestado mesmo. Mas eu acho que o problema maior foi na cintura. Se ela tivesse feito a cintura do jeito certo e ela tivesse de repente uma bota pra também não ficar com a pele tão pelada, ou tivesse feito uma meia calça com pedraria igual mais ou menos ela fez na luva das mãos, isso traria um ganho a mais pro look dela. Mas não foi o pior da noite, não. Tem coisa bem pior aí nessa passarela. Ai, dor. E as gatas vão pro workroom mais uma vez, para o Untucked, onde elas vão ali comentar um pouquinho o que aconteceu. Todo mundo meio cabisbaixa, ninguém sabe direito quem vai pro bottom, quem não vai. Apesar de que parece que tava meio claro de que era a Melina e a Poseidon, sim. Melina que começa já a jogar pras câmeras, né? Bom, eu espero que meu histórico valha de alguma coisa, né? Que histórico, gata? A senhora é a única que não tem nenhum broche aí.
Se for por histórico, de repente é você mesma que tem que ser eliminada, então às vezes tem que tomar cuidado aí com as coisas que a gente diz. Mas ela dá uma cobrada, né, na produção, ela sabe que isso vai ser ouvido e pensado e comentado. Eu espero muito que vejam meu histórico, afinal eu tô com o melhor look e tal. Mas meio que fica nisso, né? Pra finalizar o episódio, nós temos aí a vitória da Ruby Knox, que eu acho justa, tá? Não é como se fosse uma grande vitória, até porque ninguém conseguiria ter uma grande vitória nesse episódio, né? Com o desenvolvimento que elas tiveram, foi tudo meio truncado, tudo meio confuso. Então qualquer vitória seria uma vitória tipo, ganhou, né? Mas assim, poxa, vencer, não tem ninguém assim que venceu. Mas ganhou, não venceu, mas ganhou, sabe? E aí, em segundo lugar, nós temos a Belk, que talvez tivesse com um look assim que não tivesse tão ruim, pudesse até ter tomado a dianteira na frente da Ruby Knox, mas aí eu acho que eles devem ter considerado, né? A uma tá com look médio, a outra também, então assim, pelo sim, pelo não, vamos na que pelo menos fez a gente rir um pouquinho mais. Melody Queen em terceiro lugar, achei justíssimo, no caso ela acaba ficando meio que num bottom ali, né? Porque não tem mais meninas pra ficar fazendo, top 1, top 2, top 3, salva, não tem mais gente, acabaram a gente, as pessoas não tem mais, então assim, ou tá no top ou tá no bottom, é assim que funciona. E aí foi o caso da Melody Queen, e aí no bottom mesmo, realmente, nós temos a Melina Bley e a Poseidon Drag, e aí a produção entrega pra nós algo que, para os olhos atentos, já estava claro. Vou dizer pra vocês o que é. Mulher de Deus! O que foi que a produção nos entregou? A produção vai lá e autoriza Melina Bley e a Poseidon a trocarem de salto para fazer o lip sync. E isso significa alguma coisa, né? Isso significa que a produção estava querendo que elas pudessem entregar um bom lip sync, uma boa dança. É algo que é raro, tá? Não acontece sempre. Essa história de trocar peça de look para fazer lip sync é algo de All Stars, não é algo de temporada regular, não. E nesse caso a produção autorizou, porque senão sabia que ia ter um lip sync porcaria, e aí ia ser impossível de eles conseguirem fazer o que eles já tinham planejado, que é um double chantay. Por quê? Porque senão não tinha gente pra fazer o próximo episódio, galera. É simples assim, é matemática da básica. Dava pra imaginar que nessa semana ninguém seria eliminado. Por quê? Porque nós já sabemos que é um top 4. Pra ser um top 4, a última semana que alguém poderia não ser eliminado é essa. Porque na próxima, que já é a semifinal, tem que sair alguém pra na final ter 4. Então não tem muito o que fazer. Só podia ser dessa vez. E aí eles vão lá e falam assim, não, troca o sapato, vai lá, tenta entregar tudo que vocês puderem na dança, que a gente vê o que faz aqui. Porque isso aí já tava programado, tá? Até porque eles não colocaram 10 queens no elenco, como se esperava, né? Colocaram só 9, então assim, né? É double chantay pra cá, double chantay pra lá, primeiro episódio que não elimina ninguém. Quando você vai ver, assim, né? Meio que saíram 3 pessoas do começo da temporada até agora e chegamos na final. É bom que a gente acompanha mais da trajetória de todas elas, mas, né, fica meio... Pô, gente, será que não dava pra botar mais 2 queens aí? Que aí a gente conhecia mais 2 grandes rainhas brasileiras? Com certeza dava. Elas entregam um bom lip sync. Acho que a Melina foca mais na questão da dança e a Poseidon entrega mais na interpretação da música, que é a bichinho da Duda Beat. Gostei, foi uma música diferente, assim. Eu acho que eu não gostaria se não tivesse sido o lip sync que foi. Se fossem outras pessoas fazendo, eu ia falar que música porcaria pra um lip sync. Mas considerando que a Melina entregou legal no lip sync e a Poseidon mais ainda, valeu super a pena. Eu discordo de todo mundo que disse que a Melina Bley foi a melhor do lip sync. Eu discordo totalmente. Eu gosto muito mais do estilo de dublagem da Poseidon. Acho que porque tem mais a ver comigo, com a minha persona, com a minha forma de me apresentar, com o meu estilo artístico, conversa mais comigo, né, particularmente. Então eu achei genial, ela teve umas tiradas, assim, muito boas, a hora do puxa... E puxa o cabelo e ela se joga pro lado. Aquilo eu ri de verdade, sinceramente. E aí eu falei assim, cara, que gostoso. A Melina não, a Melina assim, ela estava dançando bem, mas assim, é isso, ficou meio no... É isso, ela tá dançando bem, pô, que legal, tá dançando super bem. Mas essa aqui tá me chamando a atenção porque tá me fazendo dar risada. E no final do dia, depois de um roast que não teve uma piada, era tudo que a gente queria era dar uma risada. E aí a Poseidon conseguiu entregar no lip sync o que ela não entregou no roast. Achei justíssimo ela ter sido a primeira a ser escolhida pra dizer chantei, você fica. Se hoje fosse uma eliminação de verdade, Melina Bley teria ido embora pra casa com justiça, na minha humilde opinião. Minha opinião?
Eu vou levar um tiro porque dei minha opinião agora? E assim terminamos a análise de mais um episódio de Drag Race Brasil. Muito obrigado para você que ficou aqui até o final de mais um episódio. E olha, se inscreva no canal, deixe o seu like para você poder acompanhar os próximos conteúdos que vem aí. Até porque tem bastante coisa acontecendo aqui no canal, tem vários quadros além das análises de Drag Race. Tem o Ludica News com notícias da semana, tem os meus reacts dos assuntos do momento. Inclusive eu estou reagindo aqui no canal a um dos maiores concursos de maquiagem artística do país, o You Make Challenge. Na data de estreia deste vídeo já tem 2 episódios lançados das 2 primeiras etapas, a terceira ainda não aconteceu. É um concurso de maquiagem artística que vale a pena vocês acompanharem. Vai sair aqui no canal, tá saindo todo final de semana, então dá uma olhadinha aí. Aliás, a cada 15 dias que são as etapas, dá uma olhadinha que tem 2 vídeos aí muito bons pra vocês acompanharem quem gosta de arte e maquiagem artística. E vem aí o Academia de Drags, que eu vou comentar também. Vem aí o Corrida das Blogueiras, que eu vou comentar também. Me inscrevi no Corrida das Blogueiras também. Será que de repente eu vou comentar o meu próprio programa? Descobriremos juntas, tá? Me sigam em todas as redes sociais. Nelas eu sou @showdaludica e vejo vocês no próximo vídeo. Aliás, não vai embora, tá? Já vai pro próximo vídeo aí, que ele está linkado aqui no final. Aperta aí no card pra você assistir um videozinho bem bacana enquanto Ludica vai desconectando completamente. Ai, menina! Até a próxima. Que seja melhor, né? Porque vão vir os Pit Crews. Ai, gente, eu vou contar uma fofoca pra vocês. Agora, eu sou amiga de um dos Pit Crews. Pelo menos amiga de internet, né? A gente se falou e tal. Ai, tô tão nervosa.